Bem-vindos mais uma vez às nossas aulas de Escola Bíblica Dominical, aqui da nossa igreja, Primeira Igreja Batista Regular de Curitiba. É muito bom ter você aqui conosco nesse novo curso que nós estamos dando a respeito de problemas do eu. Então, como você está vendo, é um curso que vai falar a respeito da nossa problemática, de todas as coisas que envolvem a nossa vida e em cada situação que a gente vai ter que enfrentar nos problemas que a gente tem no nosso dia a dia, tá bom? É muito importante a gente relembrar que a gente está tendo que lidar com problemas durante o tempo todo das nossas vidas, tá bom? Então, nesse curso, nós vamos estudar como os problemas nos afetam e vamos também estudar como lidar com esses problemas. Então nós vamos falar de uma série de problemas que nós vamos enfrentar. Claro, nós não vamos poder falar de todos eles, né, em todas as situações, mas vamos tentar abordar a maioria deles, tá bom? E hoje nós vamos começar com um problema muito interessante, que é a preocupação, tá bom? Mas antes disso, vamos relembrar aquilo que nós vimos na aula passada, que é o processo bíblico de mudança, baseado em Efésios capítulo 4, versículos 22 a 24. Vamos ler juntos? Diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então nós vemos que esse aqui é o processo bíblico de mudança. Nós temos a nossa natureza pecaminosa, que o apóstolo Paulo chama de o velho homem, que faz com que a gente tenda a cometer pecados. Lembra que todas as coisas, todas as pessoas do mundo, elas cometem pecado. Todos pecaram e por isso estão destituídos da glória de Deus. E esse pecado faz com que a gente penda para as coisas erradas. Esse velho homem, ele é baseado, notem no versículo 22, em desejos enganosos. São desejos, são concupiscências, como a palavra de Deus define, que são baseados no engano. Mas o novo homem, que é dado pelo Senhor, note que Deus, ele nos dá um novo homem, em vez de reformar o velho homem quando a gente recebe Jesus como Salvador. Lembra que o apóstolo Paulo fala que se alguém está em Cristo é nova criatura? Essa nova criatura, ou novo homem, é criado para ser semelhante a Deus, note, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então, enquanto o velho homem está baseado em doutrinas enganosas, em desejos enganosos, o novo homem está baseado em justiça, em santidade e em verdade. Então, o que nós estamos querendo fazer, usando esse processo que nós vamos aprender a lidar com os nossos problemas, é a deixar de ter atitudes do velho homem e começar a ter atitudes do novo homem. E como é que isso se dá? O versículo 23 nos fala: a serem renovados no modo de pensar. Ou seja, nós vamos ter uma mudança no modo de agir e no modo de pensar em relação aos nossos problemas. Então, a palavra-chave é essa: mudança. Porque se nós não mudarmos a atitude, se nós não mudarmos o jeito como nós encaramos os problemas ou deixamos com que eles nos afetem, tudo vai permanecer a mesma coisa. Então, se a gente consegue mudar essas atitudes, e claro, baseadas nas atitudes do novo homem, em justiça, santidade e verdade, nós vamos ter então a resolução ou o saber lidar com os problemas de uma forma muito melhor. Tá bom? Então é isso que nós vamos aprender a fazer do nosso curso, tá bom? A nos despir das coisas erradas, das atitudes erradas que nos levam para a tristeza, para a dor, para o sofrimento, e a nos revestir das novas atitudes ensinadas por Deus na sua palavra, para que a gente possa lidar com os problemas da forma melhor.
tá bom? Tá pronto? Então é assim que nós vamos lidar com os problemas a partir de agora. Então, sobre o que nós vamos falar hoje, você lembra? Preocupação. Nós vamos falar hoje sobre preocupação, tá bom? Muitas pessoas também chamam isso de ansiedade, mas dentro dos estudiosos, eles colocam a ansiedade como uma preocupação jamais exacerbada, tá bom? Mas você pode, de qualquer forma, chamar a preocupação de ansiedade, ansiedade de preocupação. No nosso estudo aqui não vai ter problema nenhum a gente falar, trocar as palavras de maneira comum, tá bom? Então não se preocupe com isso. Vamos entender então primeiro o que é essa ideia de preocupação, tá bom? O que é preocupação? Preocupação é uma, como a própria palavra diz, pré-ocupação, ou seja, se ocupar antecipadamente com algo que ainda vai ou que pode acontecer. Então a preocupação é agir, pensar, gastar tempo com algo que ainda não aconteceu. Então, todas as vezes que nós estamos preocupados com alguma coisa que vai nos atingir ou que vai atingir alguém que está ao nosso redor, ou as consequências de uma coisa que já está atingindo ou que já está tomando parte da nossa vida. Então isso a gente chama de preocupação. Quando você gasta tempo, quando você gasta esforço, quando você fica pensando naquilo, você está preocupado, gastando sua energia, gastando seus neurônios com aquilo, tá bom? Agora, toda preocupação é ruim? Bem, não. Nem toda preocupação é ruim, tá bom? A gente pode dividir as preocupações em duas grandes partes. Primeiro, a preocupação que a gente chama de preocupação sadia, que é quando nós estamos ocupados, ocupando as nossas mentes com algo que é concreto e real, tá bom? Alguma coisa que realmente está atingindo a gente ou com a qual a gente precisa lidar. E a preocupação traz alguns benefícios também, tá bom? Por exemplo, preparo. A preocupação positiva traz para a gente a ideia da gente se preparar para fazer alguma coisa. Por exemplo, eu estou dando uma palestra para você e nessa palestra eu tive que me preparar para poder fazer. Então eu gastei bastante tempo preocupado em como poderia transmitir melhor essa palestra para que vocês pudessem entender de uma forma bem melhor. Então é uma preocupação sadia. Quando você, lá na sua cozinha, eu sei que você aí, vários de vocês aí gostam de cozinhar ou gostam de fazer bolo, você pega o bolo e faz de todas as formas ali bonitinho, coloca ele para assar, você não fica ligado para saber se o bolo vai queimar ou não vai queimar? É uma boa preocupação, tem a ver com preparo. Para você começar a fazer uma comida, uma refeição, um prato gostoso, você vai lá saber, em primeiro lugar, se você tem os ingredientes. Então isso ocupa também a sua mente. Então preocupação sadia tem a ver também com preparo. Tem a ver também com atenção. Muitas vezes a gente fica preocupado, por exemplo, quando você colocou o bolo no fogo, se ele está queimando. Então você fica com aquela atenção para aquelas coisas. Muita gente, quando está no trânsito, a preocupação ajuda para que você fique prestando atenção nas coisas que estão acontecendo. Se você anda no trânsito ou mesmo na rua despreocupado, você pode bater seu carro até ser atropelado. Outro benefício é o cuidado. Quando você se machuca ou alguém da sua família se machuca, o que você faz? Você não fica preocupado em ir lá e tampar a ferida, consertar o machucado, né? Passar um spray ou fazer um curativo naquela ferida. Por quê? Porque a gente tem a preocupação de que aquilo possa fazer mal, possa inflamar, coisas assim. Então é um cuidado que a gente tem também. Quando você tem que tomar determinado remédio, você se preocupa em tomar o remédio na hora certa. Também tem a ver com cuidado. E outra coisa também é prevenção. Você vai sair de casa de manhã e se fizer frio, não é uma preocupação? Então você vai, olha para a temperatura do dia ou para a previsão do tempo e se prepara
para poder sair. Então, note que existe a preocupação sadia, aquela preocupação que vai nos ajudar com os problemas da vida, tá bom? Mas também, onde a gente quer chegar, é a preocupação nociva. É quando a preocupação começa a tomar conta das nossas vidas e do nosso pensamento. Quando ocupamos a mente com algo imaginário, irreal ou até exagerado. Tá bom? É dessa preocupação que nós estamos falando, é com essa preocupação que nós estamos preocupados nesse estudo hoje, tá bom? Olha só, a grande maioria das nossas preocupações são preocupações nocivas. E é por isso que nos causam tanto mal e nos causam tantos problemas, tá bom? E um dado interessante, vários estudiosos já chegaram a concluir isso, que cerca de 85% das nossas preocupações, veja, nunca se realizam. São preocupações que a gente tem, imaginações que a gente exerce, preocupações com algo que nem aconteceu ainda e que no final das contas acaba não acontecendo. Tá bom? Então, que tipo de preocupação toma mais conta da sua vida? Esse é o tipo de coisa que a gente vai conversar um pouco mais agora, tá bom? O que a preocupação provoca na gente? Estamos falando agora dessa preocupação exagerada, tá bom? Essa preocupação nociva. Dá uma olhada nessa lista. A preocupação nociva, ela ocupa a mente negativamente. Você começa a ter pensamentos negativos a respeito de várias coisas que acontecem na sua vida. Tira a nossa concentração, provoca desmotivação, quer dizer, você fica desmotivado para fazer aquilo que você gostaria de fazer e reduz a produtividade, faz com que você perca sono, perca o humor, perca o otimismo, não é verdade? Isso certamente já aconteceu com você. Ou em outras pessoas provoca inquietação, não sabe se faz isso, não sabe se faz aquilo, fica correndo para cima e para baixo para tentar solucionar, pega todos os problemas ao mesmo tempo para tentar solucionar ao mesmo tempo. Outras pessoas sofrem por antecipação, imagina você tentando lidar com um monte de coisas ao mesmo tempo. E além disso, as pessoas podem ter reações físicas. Talvez você já tenha experimentado alguma coisa assim. Taquicardia, sudorese, formigamento, gastrite, ia chegar ao ponto até de infarto. Tem pessoas que não têm as unhas. As unhas estão todas aparadas, de tanto que ficam preocupados e ficam comendo as unhas. E tem tantas outras coisas que pode acontecer fisicamente. E chega num ponto em que a preocupação se torna tão grande, e aí é que entra a palavra ansiedade, que ela acaba se transformando numa doença emocional. Existe dentro dos livros médicos essa denominação chamada de TAG, ou transtorno de ansiedade generalizada. O transtorno de ansiedade generalizada é uma preocupação comum que se torna muitas vezes compulsiva. A pessoa fica preocupada, ansiosa com aquela determinada situação ou com várias situações ao mesmo tempo. Acaba tendo doenças emocionais a ponto de ter que ser medicada, fazer terapias, né? Ou até internamento quando a coisa fica muito severa. Segundo os dados que a gente tem, mais de 2 milhões de pessoas por ano no Brasil sofrem com um transtorno de ansiedade generalizada. Então, é uma coisa que acaba afetando praticamente todo mundo. Se não afetou você, certamente afetou alguém que está ao seu redor, mas a gente não pode deixar com que as nossas preocupações acabem nos levando para esse tipo de situação que é mais grave. Tá bom? Então a gente tem que olhar para as nossas preocupações, as preocupações comuns que a gente tem no nosso dia a dia e tratá-las biblicamente para que Deus possa nos ajudar com tudo isso, tá bom? Você pode estar perguntando se você
um preocupado compulsivo, se você já está chegando perto do transtorno de ansiedade generalizada. Então eu vou dar algumas dicas aqui para você saber se você está preocupado demais, tá bom? Se você está com a sua preocupação exacerbada, tá bom? Primeira dica: eu costumo ter pensamentos de tudo ou nada. Sabe aquela pessoa que é 8 ou 80? Todas as vezes que está conversando com você ou falando com alguém, sempre usa as palavras sempre ou palavras como tudo. Tudo que você faz está errado. Ou isso sempre acontece comigo. Vai lá e perde um ônibus na esquina. Eu sempre perco o ônibus está sempre atrasado, né? Tudo que está acontecendo comigo dá desse jeito. Se você costuma usar essas palavras sempre e tudo com bastante frequência, provavelmente você é uma pessoa preocupada demais. Outra característica: você fica hipergeneralizando as coisas. Repita comigo: hipergeneralizando. É aquela pessoa que toma uma situação da sua vida e generaliza para todas as outras. Por exemplo, alguém que tentou um emprego e não conseguiu, ele começa a pensar que nunca vai conseguir emprego algum na sua vida. Ou alguém que tratou essa pessoa mal, essa pessoa começa a pensar que ninguém gosta dela. Ela começa a generalizar todas as coisas. Isso vem também através das atitudes. Sabe aquela frase que se fala por aí? Todo político é corrupto, né? Apesar de poder existir vários políticos corruptos, nem todos são corruptos. Então, nós não podemos generalizar as coisas. Se você fica hipergeneralizando as coisas, então você fica com a cabeça voltada para isso e fica muito preocupado. Outra característica, outra pergunta que você deve fazer para você mesmo: eu costumo desvalorizar o que é positivo e focar naquilo que é negativo? Por exemplo, quando alguém se apresenta para você e apresenta alguma coisa para você fazer, ou alguma coisa de relacionamento dessa pessoa, em vez de você focar em várias coisas positivas que ela está te mostrando, você foca naquilo que é errado, ou naquilo que é negativo. O seu filho tira uma nota baixa na escola, ou você, na faculdade, tem uma daquelas matérias que é muito difícil, que você não consegue tirar notas boas. Você tira notas boas em todas as outras matérias, mas naquela você não consegue tirar. Aí o seu foco fica naquilo, você não consegue pensar em outra coisa. Isso então é você focar nas coisas que são negativas em vez de positivas. Às vezes, Deus está enchendo a nossa vida de bênçãos. Mas tem uma área na nossa vida que é difícil, que é problemática, e a nossa mente fica voltada para aquela. A gente não olha para as outras coisas boas que Deus dá para a gente, nós ficamos focados naquela área da nossa vida que está problemática. Isso também você está se preocupando demais. Outra coisa: eu gosto de tirar conclusões precipitadas. Alguém passa por você e não te cumprimenta. Aí você já pensa: não, essa pessoa não gosta de mim. Olha só, o que eu fiz para ela? Será que eu fiz alguma coisa que a magoou? Ela está magoada comigo por uma forma ou por outra, né? Você manda uma mensagem para alguém e ela não te responde na hora aquela mensagem. Aí você já fica pensando o que aconteceu, o que você fez para aquela pessoa, ou como aquela pessoa realmente é ruim, ou que ela realmente está querendo te ofender, ou coisas parecidas com isso. Então, cuidado quando você tira conclusões precipitadas, tá bom? Outra característica: eu penso sempre que o pior vai acontecer, mesmo que a situação seja muito improvável. Sabe aquela coisa de você ter aquela dor de cabeça e você já pensar que você está com aquele tumor no cérebro enorme, que você vai morrer no dia seguinte? Tem muitas pessoas que são dessa forma, né? Muitas pessoas que pensam sempre naquilo que é o pior. Mas tem mais características. Eu tenho pensamentos catastróficos. Olha só, ele está demorando para chegar. Certamente bateu o carro. Não, ele foi assaltado. Não, mataram ele. Você já está correndo para o cemitério e para o IML para ver o que aconteceu.
Já começa a ligar para todos os hospitais porque a pessoa ficou 5 minutos atrasada para chegar com você. Esse tipo de pensamento acontece na sua vida? Eu tenho regras rígidas do tipo, se eu não fizer assim, ou eu nunca posso fazer assim. Por exemplo, de que maneira você lava o alface que você vai comer? Existem pessoas que, se não lavar o alface daquela forma, daquele jeitinho, ela não come o alface de jeito nenhum, porque vai pegar algum germe, vai pegar alguma coisa ruim, alguma coisa ruim vai lhe acontecer. Ou quando você está se dirigindo para um determinado lugar e você sempre anda por aquele caminho. Se alguém está com você e começa a tomar um outro caminho para chegar no mesmo lugar, você começa a ficar preocupado que não vai chegar, que não vai conseguir chegar a tempo e coisas dessa natureza. Então, esse é um outro tipo de preocupação nociva para a gente, tá bom? Eu costumo rotular as pessoas ou a mim mesmo. Você sabe o que é rotular? Rotular é quando você começa a achar que aquela pessoa é daquela forma, apesar dela só estar tendo uma atitude daquela forma. Por exemplo, as pessoas erram, né? Ou tem uma bobeira. Aí você começa a chamar a pessoa de boba. Ela é boba, ela é idiota, ela sempre erra, quando realmente ela só fez aquilo uma única vez. Né? Então, rotular é quando você começa a achar que a pessoa é aquela coisa, quando ela só teve uma atitude daquela forma. A gente fala da gente mesmo. Quantas pessoas olham para o espelho e falam, eu sou feio, né? eu sou bonito, né? Ou começam a se rotular de uma forma errada, começam a tomar opiniões completamente erradas de si mesmo por causa de uma ou outra coisa que aconteceu. Então, isso começa a tomar conta do seu pensamento. E por último aqui, eu personalizo responsabilidades ou me culpo quando a coisa não dá certo. Quer dizer, se aquela coisa que aconteceu na sua família, na sua casa, no seu trabalho, aconteceu de errado, a culpa é sua. Sempre a culpa é sua. Você sempre é o culpado por aquilo. Se eu não tivesse feito aquilo, isso não teria acontecido. Mesmo que outras pessoas tenham a culpa da jogada, você fica pensando em o quanto você contribuiu para aquilo. Então, essas coisas são coisas que ocupam a mente da gente, muitas vezes de maneira exagerada, de uma maneira errada. Tá? Então, se você ticou em alguma dessas áreas na sua vida, você tem algum tipo de preocupação que é nociva e que precisa ser corrigida para que você possa viver melhor. Você já deve estar sofrendo com isso durante o seu dia a dia, seja por tristeza, seja por preocupação, seja por perda de sono ou qualquer outra daquelas características que nós colocamos aqui. A ideia que a gente quer agora é liberar você disso, tá bom? A ideia que a palavra de Deus nos coloca é que a gente pode ser feliz, pode viver em paz, mesmo diante dos problemas que aconteçam nas nossas vidas, tá bom? Então, me dá aí a solução. Vamos lá, vamos para o que a palavra de Deus nos ensina a respeito disso. Como lidar com a preocupação biblicamente? Preste atenção nesses 2 versículos. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo aqui nos alerta para não andarmos ansiosos por coisa alguma, mas para colocar diante de Deus as nossas petições. Olha esse outro versículo de Pedro: lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Por quê? Porque ele, falando de Deus, tem cuidado de vocês. A ordem aqui é para a gente pegar a nossa ansiedade, pegar a nossa preocupação e lançar isso nas mãos de Deus. Aí vem aquela pergunta fatídica: como eu faço para lançar sobre Deus a minha
ansiedade. Você pode chegar para mim e falar: Paulo, eu sei que Deus cuida de mim, eu tenho orado, eu tenho buscado a Deus, eu tenho mostrado para Ele o meu sofrimento, mas como é que é possível? Como é que eu consigo fazer isso? Bem, eu vou te dar algumas dicas vindas da palavra de Deus agora, para que você possa fazer isso de uma maneira clara e objetiva na sua vida. Preste atenção, porque fazendo isso, você vai conseguir lançar suas preocupações diante do Senhor, tá bom? Primeira coisa, lembre-se que é Deus quem controla o futuro. Dá uma olhada aqui nesse versículo de Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Lembra desse versículo? Deus controla todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas que acontecem nas nossas vidas, tá bom? Então, é Ele quem tem todas as coisas. Então, nós não podemos fazer nada por nós mesmos. Deus controla tudo e vamos colocar todas as coisas na mão dele. Outra coisa, é Deus quem supre as nossas necessidades materiais. Se você olhar comigo em Mateus capítulo 6, dê uma olhada aqui no versículo 31, e ele fala o seguinte: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram estas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe de que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então note que é Deus quem cuida das nossas necessidades materiais. Aqui em Mateus capítulo 6, ele está falando de coisas como comer, vestir, beber. São coisas que Deus cuida da gente. Então, se a gente está preocupado com coisas assim, a gente pode ver que Deus cuida de nós e a gente vai ter tudo isso vindo da parte dele. Filipenses capítulo 4, versículo 11, o apóstolo Paulo diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, se você está nas mãos do Senhor, você pode viver contente em que situação que Deus colocar você. Basta você lembrar que é Ele quem está cuidando de você, que é Ele quem está suprindo as suas necessidades. Outra coisa, é Deus quem controla os acontecimentos e não eu. E Ele promete sempre nos trazer o bem. Você lembra de Romanos 8:28? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tá? Você ama a Deus? De verdade? Então todas as coisas que acontecem na sua vida cooperam para o seu bem. Mesmo as coisas que podem te trazer preocupação. Então é fácil de colocar essas coisas nas mãos do Senhor quando a gente sabe que as coisas cooperam para o nosso bem. Sabe como é que chama isso? Exatamente, fé. Aquela palavrinha pequenininha de 2 letrinhas com acentinho em cima, que é tão importante para a gente aplicar nas nossas vidas. Se a gente realmente acredita que Deus é nosso Pai e Ele está cuidando da gente, não vou me preocupar com o quê? Com o quê eu tenho que me preocupar? Se essa dificuldade, se essa situação difícil está acontecendo na minha vida, é porque eu sei que Ele está trazendo para mim, Ele está deixando a coisa acontecer. E se essa coisa está acontecendo, é para o meu bem, porque Ele cuida muito bem de mim. Não é verdade? Você pode dizer a mesma coisa? Deus cuida muito bem de você? Deus tem cuidado de você durante todas as situações difíceis que você passou na sua vida? Você pode lembrar de algum fato na sua vida que você possa dizer: olha, Deus cuidou de mim nessa situação difícil? É assim que Ele cuida da gente o tempo todo, tá bom? Mas tem mais, dá uma olhada. Cuide do que Deus lhe deu condição para cuidar
e deixe o resto com ele. Vamos voltar lá para Mateus capítulo 6, no versículo 33, ele fala exatamente isso. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas, as coisas materiais, as coisas com as quais a gente fica preocupado, vos serão acrescentadas. Então, vamos cuidar daquilo que é nosso. Busque o reino de Deus. Faça as coisas certinho. Busque a justiça de Deus. Não deixe com que nenhum mal aconteça na sua vida que você mesmo tenha provocado, para que você não tenha que ficar preocupado com aquela determinada coisa que você mesmo provocou na sua vida. Lá em 1 Pedro capítulo 2, ele fala muito bem isso. Ele fala para a gente tomar cuidado, para a gente mesmo não trazer tribulação para a gente, porque isso vai causar muito mais problemas, muito mais preocupações para a gente. Mas se a gente está buscando o reino de Deus e a justiça de Deus, todo o resto vai ser acrescentado. E ele continua aqui, versículo 34, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então, faça uma coisa de cada vez. Eu sei que tem vários de nós que achamos que a gente pode fazer mais do que uma coisa ao mesmo tempo. E alguns acham até que se não fizer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, estão perdendo tempo. Gente, isso não é verdade. Isso é uma mentira que o diabo quer colocar na mente da gente para fazer a gente tropeçar, para fazer com que as coisas fiquem piores na nossa vida e a gente não consiga lidar com as coisas da maneira como a gente deve lidar, trazendo mais preocupação para a gente. Faça uma coisa de cada vez. Basta ao dia o seu próprio mal. Tem alguma coisa que vai acontecer amanhã? Então amanhã a gente se preocupa com ela. O que está acontecendo hoje que eu tenho que lidar hoje? É com essa coisa que eu vou lidar. Tá bom? Assim, aplicando a fé nas nossas vidas, aplicando o cuidado de Deus nas nossas vidas e fazendo a nossa parte, nós não precisamos ficar preocupados com coisa alguma. Nós estamos lançando sobre Ele, sobre o cuidado de Deus, as nossas necessidades, tá bom? Então faça isso, porque é assim que nós vamos viver sem preocupação, é assim que nós vamos lidar com tudo aquilo que nos preocupa da maneira correta, tá bom? Então, como é o esquema mesmo? O nosso processo bíblico de mudança no que diz respeito à preocupação tem a ver com tirar coisas que a gente está fazendo de errado e substituir por atitudes corretas. Então, o que nós aprendemos hoje? Em primeiro lugar, aprendemos a tentar, a que nós não devemos ficar tentando a controlar ou adivinhar o futuro. Antes, acreditar que Deus trará sempre o melhor para a gente. Não fique pensando no que vai acontecer. Confie que o futuro está nas mãos do Senhor. Tá bom? Outra coisa que você tem que se despir é de ficar imaginando o que pode ter acontecido ou o que vai acontecer. Se a gente tivesse poder para o que a gente fizesse, imaginasse lá do futuro, a gente conseguisse mudar, até que seria válida a nossa preocupação. Ou se a preocupação ajudasse de alguma forma aquilo não acontecer. Mas todo o futuro está na mão do Senhor. O que a gente não sabe já está na mão dele. Então a gente tem que se revestir da fé, crer que Deus cuida de nós e dos nossos queridos. Aquele seu filho está demorando a chegar, ou alguma coisa está acontecendo, alguma doença ou alguma coisa ruim está acontecendo na vida da gente, vamos deixar isso nas mãos de Deus, que cuida da gente muito melhor do que a gente mesmo. Outra coisa, vamos nos despir de pensamentos negativos e nos revestir de otimismo e confiança no cuidado de Deus para nós, tá? O pessimismo não vai nos ajudar em nada, mas se a gente for otimista, a gente vai conseguir viver com muito mais tranquilidade. Vamos nos despir de imaginação negativa, fértil, que enche a nossa cabeça, e vamos nos revestir de lidar com fatos e coisas reais ao invés de suposição. Vamos eliminar o medo e vamos nos revestir de fé. A gente acreditando no Senhor,
acreditando que Ele está cuidando da gente, as preocupações vão embora. Tá bom? Muito bem, irmãos. Então, concluindo, a solução dos problemas causados pela preocupação nociva está no processo bíblico de mudança. Tirar as atitudes ruins, nos despir das atitudes erradas e nos revestir daquelas que Deus quer para nós. E isso se dá com essa palavra, mudança. Temos que mudar a nossa atitude, mudar o modo de pensar e mudar o modo de agir, tá bom? Fazendo isso, olha o que diz o versículo 7 de Filipenses capítulo 4. Aquele que está bem na sequência do não andeis ansiosos por coisa alguma. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. O que mais que alguém que está preocupado quer a não ser paz? Não é a coisa mais gostosa do mundo quando a gente pode sentar e ficar tranquilo porque a gente sabe que Deus está cuidando de todas as coisas? Isso é a paz de Deus nos nossos corações, quando a gente coloca toda a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação nas mãos dele. Note que esse versículo fala que ele vai guardar o nosso coração e as nossas mentes em Cristo. Tá bom? Então que Deus ajude a gente a poder pegar essa nossa ansiedade, essa nossa preocupação e pela fé realmente lembrar que Ele está cuidando da gente, que a gente não precisa se matar por isso, tá bom? E assim nós vamos viver muito mais em paz. Pegou? Vamos orar e pedir a Deus que nos dê essa bênção de podermos viver em paz. Senhor Deus, obrigado pela Tua paz que excede todo o entendimento, que guarda os nossos corações. Por isso, te pedimos que o Senhor nos ajude a pegar cada uma dessas preocupações que nós temos com os problemas da nossa vida, cada ansiedade que a gente tem, e colocar realmente nas Tuas mãos. E pela fé reconhecer que o Senhor cuida da gente e que o Senhor não vai deixar nada de ruim acontecer conosco. Que o Senhor, Pai, nos guarde o nosso coração e a nossa mente no Senhor. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, obrigado pela sua atenção e eu espero que essa aula tenha sido bênção para você. Nós vamos ter mais aulas que vão falar sobre outros problemas que estão relacionados com o nosso proceder, com a nossa vida no nosso dia a dia, e eu espero que você seja bem abençoado também com todas essas aulas que a gente vai ter, tá bom? Então se liga no nosso canal do YouTube, tá bom? E não esquece de se inscrever no canal se você não está inscrito ainda e colocar o sininho do lembrete, tá bom? Toda vez que uma aula nova entrar no nosso canal, você vai ser alertado, você vai ser notificado, tá bom? Então, que Deus abençoe você e tenha um dia excelente, sem preocupação, com a paz de Deus no seu coração.